Olá, meu nome é Matheus e hoje estou aqui para apresentar um artigo dentro do periódico de otimização, que é o Journal of Optimization Theory and Applications. E o artigo que a gente vai apresentar hoje vai ser esse intitulado em Optimizing Ensemble Models Using Column Generation. Ou seja, o que o artigo vai tratar é a otimização de ensemble com geração de colunas. Então, o tema de hoje, que vai ser tratado nesse artigo, é como a matemática da otimização avançada resolve o maior problema do machine learning. Então, a gente vai desmembrar esse artigo aqui, foi um trabalho vital, porque ele vai atacar o problema central do machine learning, que é como construir classificadores poderosos, não apenas por tentativa e erro, e que são as heurísticas, né? Mas com uma garantia teórica da otimalidade. Então, no artigo vai propor algo muito mais profundo do que apenas um novo algoritmo. Então, o que os autores trazem é uma estrutura matemática, né, que responde a uma pergunta fundamental. Como podemos combinar esses vários modelos de forma realmente ótima, sem depender de tentativa e erro? Então, para a gente entender essa proposta, precisamos começar com a base do problema, que é a crise da complexidade e o custo da capacidade, ou seja, que vem do inglês de model capacity. Vamos entender um pouquinho melhor o que seria esse model capacity. Para a gente entender um pouquinho melhor desse model capacity, por que ela é tão importante? Porque ela vai envolver três campos importantes dentro da computação e dentro da tecnologia, que seria o machine learning, vai envolver também o deep learning e também vai envolver a IA, a inteligência artificial também, certo? Então, esse termo, Model Capacity, se refere à capacidade de um modelo de aprendizado de máquina de aprender e representar relações complexas nos dados. Então, em outras palavras, é a habilidade do modelo de capturar padrões e informações relevantes a partir dos dados de treinamento. E a capacidade desse modelo vai ser um fator crucial para o desempenho e também para a eficácia de um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, um modelo com baixa capacidade pode não ser capaz de aprender relações complexas nos dados, resultando em um desempenho insatisfatório. Então, por outro lado, o modelo de alta capacidade pode aprender até mesmo os padrões mais sutis, mas também pode ser suscetível a overfitting, ou seja, se ajustar demasiadamente aos dados de treinamento e não generalizar bem para novos dados. E como que a gente pode medir isso? Então, existem várias maneiras da gente medir a capacidade de um modelo de aprendizado de máquina. Então, uma abordagem comum é utilizar eh, métricas como a precisão ou erro de generalização do modelo. Então, o modelo com alta capacidade geralmente terá um baixo erro de treinamento, mas um erro de generalização maior, e indicando que está super ajustado aos dados de treinamento. Então, por outro lado, um modelo com baixa capacidade pode ter um alto erro de treinamento e um erro de generalização semelhante, indicando que não está aprendendo bem os padrões nos dados. Então, para a gente entender melhor o papel da capacidade e o risco da complexidade, então aumentar a capacidade melhora o ajuste aos dados de treino, mas também aumenta o risco de memorizar os dados em vez de aprender os padrões reais. Então, esse dilema vai ser conhecido como trade-off, entre viés e variância. Então, em termos matemáticos, o erro total esperado de um modelo é dado por essa seguinte expressão. Então, falando essa expressão, basicamente vai ser E de y menos f chapéu de x ao quadrado, que é igual ao bias ao quadrado mais a variância mais irreducible é noise.
Então, o que que vai significar cada expressão dessa? Essa parte aqui vai indicar o erro médio esperado entre o valor real entre o valor real y e o valor previsto f chapéu de f. Já esse bias ao quadrado, que vai ser também chamado de viés, vai medir, ele mede o quanto o modelo está errado, em média, por ser muito simples ou ter suposições incorretas, né? A variância, que seria a variância, mede o quanto o modelo muda quando o conjunto de treino muda. Então, modelos muito sensíveis têm alta variância. E esse último aqui, Irreducible Noise, seria o ruído irreduzível, que é o erro inevitável, que é causado por fatores aleatórios ou ruído nos dados. Então, em palavras, o erro total é composto por três partes. O primeiro, que é o viés, que representa o erro por simplificação. A segunda, que é a variância, que representa o quanto o modelo muda quando os dados mudam. E o ruído irreduzível, que é o erro que nenhum modelo consegue eliminar. Então, para entendermos um pouco melhor isso, eu trouxe um exemplo prático, né? Então, imagine que você quer prever o preço de casas usando dados de área, número de quartos e localização. Então, o modelo simples, como uma linha reta, ela vai ter um alto viés, porque ela não capta as nuances, por exemplo, o impacto de um bairro valorizado. E o modelo complexo, com uma rede neural profunda, terá baixa bias, mas vai ter uma alta variância, porque ele pode aprender até o ruído dos dados. Então, o segredo vai estar no equilíbrio, certo? E é exatamente o que o artigo busca, é uma maneira otimizada de alcançar esse equilíbrio, sem precisar aumentar indefinidamente a complexidade do modelo. Então, o cenário atual da IA é dominado pelas redes neurais profundas, que são modelos que possuem uma enorme capacidade de modelo, que seria a capacidade de mapear virtualmente qualquer função complexa. No entanto, essa capacidade é uma faca de dois gumes. O custo é astronômico e estamos falando de exigência de hardware massivo e também de grandes pegadas de carbono e o mais importante, o risco constante de overfitting. Um modelo com alta capacidade pode memorizar o ruído nos dados de treino. Então, o artigo argumenta que o verdadeiro desafio é gerenciar esse trade-off e queremos alta performance, mas com uma boa generalização, na verdade. Ou seja, que o modelo continue sendo preciso ao ser aplicado a dados que ele nunca viu. Então, uma das ideias mais poderosas para a gente poder lidar com o problema de capacidade é a chamada Ensemble Learning, que é o aprendizado de conjunto. Porque a essência do Ensemble Learning está em manipular o trade-off vício-variância. E por que exatamente esse? Bom, o vício, que é o bias, vai ser o erro intrínseco de um modelo. Um exemplo, um modelo muito simples pode ter um alto vício. E também a variância, porque a acessibilidade no modelo a pequenas mudanças no conjunto de treinamento. Então, modelos muito complexos têm baixo vício, mas têm alta variância. O Ensemble, ao combinar base learners, que é HI, por exemplo, a gente excela em reduzir a variância do classificador final, sem aumentar significativamente o vício. E só funciona se houver diversidade. Então, os erros cometidos pelos base learners precisam ser, na medida do possível, independentes. É isso que precisamos. Então, em vez de tentar encontrar um único modelo perfeito, o Ensemble vai combinar vários modelos mais simples para formar uma predição coletiva, como uma votação entre especialistas. Então, para a gente entender como funciona o Ensemble, então suponha que a gente tenha M modelos individuais, M seriam os nossos modelos individuais, onde cada um terá sua própria provisão. Então, seria H1, H2, assim por diante até HM. Então, a previsão final do Ensemble pode ser escrita por meio dessa fórmula aqui.
E o que essa fórmula significa é que WI vai representar o peso de cada modelo no resultado final. Ou seja, a previsão final é uma medida ponderada das previsões dos modelos individuais. Então, matematicamente, se todos os modelos tiverem variância sigma ao quadrado em correlação ρ, a variância da média é dada por essa seguinte fórmula, que eu escrevi aqui para vocês e vou explicar um pouquinho melhor o que seria essa fórmula. Então, traduzindo essa fórmula aqui, então, quanto menor for a correlação entre os modelos, menor será a variância total. E, em outras palavras, quanto mais diferentes os modelos errarem, melhor o ensemble funciona. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente está falando, eu trouxe um exemplo prático. Então, imagine três meteorologistas tentando prever a temperatura de amanhã. Então, cada um tem seus próprios métodos e fontes de dados. Então, se todos cometerem os mesmos erros, a média das previsões não melhora nada. Mas se cada um errar de forma diferente, a média suaviza os erros e o resultado é mais estável e preciso. É isso que o Ensemble faz, ele vai reduzir a variabilidade individual e aumenta a robustez da previsão. Só que vai existir um problema, como a gente pode escolher esses pesos WI de cada modelo? Então, se escolhemos mal, podemos dar muito peso a modelos ruins, ou pouco a modelos bons. O artigo vai mostrar que essa escolha é um problema de otimização e que essa otimização é feita de forma direta, é bilinear e não convexa, ou seja, difícil de resolver. E esse é o tema da próxima parte. Então, trazendo um pouco do conceito da otimização integral e o bloqueio da não convexidade, que é NP difícil. Então, o problema de otimizar a ensemble é bilinear e não convexo. Na matemática, isso significa que o método simples de descida do gradiente, como o ADAM ou SGD, não pode garantir a solução globalmente ótima, podendo parar em um ótimo local. Este problema é considerado NP difícil. A solução é quebrar o problema. Então, para encontrarmos os melhores pesos WI, precisamos resolver um problema matemático de otimização. Em termos mais simples, queremos minimizar o erro médio entre a predição do ensemble e os valores reais dos dados de treino, que seria representado por essa fórmula aqui. Mas o problema não é tão simples. Os pesos WI estão relacionados às saídas WX, e muitas vezes esses modelos também têm parâmetros próprios a serem ajustados. Isso que cria é o que chamamos de problema bilinear. Ou seja, a função de erro depende de dois conjuntos de variáveis que se multiplicam entre si. Outro termo que a gente precisa saber é esse problema não convexo. O que seria esse problema? Escreve aqui, problema não convexo. Então, o que significa? Um problema é convexo quando qualquer linha reta entre dois pontos da superfície da função de erro está acima ou sobre a própria superfície. Então, imagine que a gente tem uma função aqui, função y e x aqui, certo? Deixa eu trocar a cor aqui para vocês entenderem. Colocar um azul. Então a gente vai ter uma função aqui, essa aqui de exemplo. E a gente vai traçar uma linha reta entre dois pontos dessa função. Vamos imaginar aqui, por exemplo. Então isso aqui vai representar um problema não convexo. A gente vai ter uma linha reta que passa por dois pontos da superfície, que vai estar acima ou sobre a superfície. Então, nesses casos, métodos como gradiente descendente funcionam muito bem. Mas quando a superfície possui muitos vales e picos, como uma montanha com vários topos, por exemplo, dessa forma aqui, tem muitos picos, muitos vales, seria uma função dessa forma, o problema vai ser considerado não convexo. E é aí que algoritmos como o gradiente podem ficar presos em um ótimo local, sem jamais alcançar o verdadeiro mínimo global. E o que significa quando a gente diz que é NP
difícil. O que significa ser um problema NP difícil? Então, basicamente, significa que não existe um algoritmo eficiente, conhecido que sempre encontre a solução ótima. Então, resolver o problema diretamente seria computacionalmente viável, especialmente em larga escala. Então, vai surgir a pergunta: como podemos encontrar uma solução boa e preferencialmente ótima, sem precisar explorar todas as possibilidades? E a resposta veio por meio dessa chamada decomposição. A gente vai ver um pouquinho melhor o que significa a parte de decomposição. Então, o conceito-chave que vai ser trago aqui nesse artigo vai ser a geração de colunas como motor da decomposição. Então, a solução seria essa geração de colunas. Ela vai transformar o problema gigante em um diálogo interativo entre, primeiro, o problema mestre, que seria MP, que encontra a melhor combinação para os modelos existentes, que veio por meio de uma decisão de otimização convexa, e segundo, que seria o subproblema, SP, ou Pricing Problem, que vai encontrar o base learner mais valioso para ser adicionado, que seria uma decisão de treinamento. E essa decomposição permite resolver o problema massivo em pedaços convexos e interativos, garantindo que a solução final é, corrija para o envelope ótimo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor essa intuição da geração de colunas, então imagine que você quer montar uma equipe perfeita de especialistas para resolver um determinado problema. Então, você começa com alguns profissionais e aos poucos você percebe que pode melhorar o grupo adicionando alguém com uma habilidade específica que está faltando. Então, a geração de colunas faz o mesmo. Ela vai começar com um pequeno conjunto de modelos, que seriam essas colunas, e a cada iteração procura por um novo modelo que melhore a solução global. Então, para a gente entender como esse processo funciona na prática, vamos detalhar um pouquinho do cada um dos passos. Primeiro seria o problema mestre que a gente citou, que busca encontrar os pesos ótimos para combinar os modelos atuais, que pode ser formulado por meio dessa forma aqui, onde W, nessa parte aqui, vai representar os pesos dos modelos atuais, certo? É, o C vai ser o nosso vetor de custos ou erros associados. E também A e B, aqui nessa parte, vão ser as restrições do problema, como limites de erro ou normalização. Esse problema é convexo. Esse problema vai ser considerado convexo, ou seja, ele vai ser fácil de resolver com garantias matemáticas. O segundo passo que a gente disse foi o subproblema, que é o price problem, que vai procurar uma nova coluna, um novo modelo base, que possa melhorar o conjunto atual. Ele faz isso resolvendo por meio desta fórmula aqui. Aqui o π vão ser os multiplicadores duais obtidos do problema mestre, certo? Eles indicam onde há espaço para melhora. E se o custo reduzido dessa nova coluna for negativo, ela é adicionada ao problema mestre e o processo se repete. Então, trazendo um exemplo intuitivo sobre isso, então imagine que estamos construindo um ensemble para prever o consumo de energia elétrica. Então, começamos com três modelos simples: o linear, um baseado em médias e um de regressão polinomial. O problema mestre decide como combinar essas três e o subproblema então pergunta: existe algum modelo novo que possa melhorar o desempenho geral? Ele testa variações, como uma rede neural pequena ou um modelo baseado em árvore. Se encontrar um modelo que melhora a solução, ele o adiciona e o ciclo recomeça. E esse processo continua até não existir mais nenhum modelo que traga ganho significativo. E quando isso acontece, alcançamos o envelope ótimo, o limite teórico de desempenho do ensemble. E quando isso acontece, alcançamos o envelope ótimo, que seria o limite teórico de desempenho do ensemble. Nesta parte, então, vamos entender a estrutura matemática fundamental do artigo. Tudo começa com os chamados Base Learners, que são os modelos individuais que compõem o ensemble. E vamos buscar entender como eles se combinam dentro de um espaço chamado fecho convexo, ou convex hull.
Depois faremos uma demonstração prática de como calcular a predição final de um ensemble. E por fim, veremos o problema bilinear que motiva toda a técnica da geração de colunas. Então, dentro do Machine Learning, vamos chamar de Base Learner cada modelo individual, onde cada modelo individual é representado por HI de X, será nosso modelo individual, individual. E eles vão ser blocos fundamentais do Ensemble. E o Ensemble Model, que é representado por meio dessa fórmula aqui, com esse símbolo aqui, e o Ensemble Model vai ser a combinação convexa desses modelos. Ela é representada matematicamente por essa fórmula aqui, onde o Ensemble Model é representado por esse símbolo aqui, matematicamente dessa forma. Onde HI de x, como a gente explicou, vai ser a saída do modelo vazio, o modelo individual. Alpha i, nesse caso, vai ser um peso atribuído a cada modelo. Então, alfa de i é o peso atribuído a cada modelo, beleza? E uma coisa interessante é a gente saber que a soma dos pesos deve ser igual a 1 a cada alfa i maior ou igual a zero. Então, soma dos pesos tem que ser igual a 1, onde alfa i tem que ser maior ou igual a zero. Temos que lembrar dessas informações também, beleza? Essa condição, que é o somatório i de alfa i, que tem que ser igual a 1, é o que vai definir a nossa combinação convexa. Em outras palavras, estamos pegando a média ponderada das saídas dos modelos, não permitindo pesos negativos nem soma diferente de 1. Para poder explicar conceitualmente o que é o fecho convexo, eu peguei um trecho do artigo aqui, do, do artigo aqui que vai explicar um pouco melhor o que seria esse fecho convexo. Bom, lá no artigo mostra que lá na proposição 1, todas as soluções possíveis para o ensemble estão dentro de um fecho convexo do conjunto dos base learners. Então, o fecho convexo, escrevendo aqui, escrever aqui, então o fecho convexo vai ser basicamente um conjunto de todos os pontos que podem ser formados por combinações, escrever aqui, convexas dos elementos originais. Então aqui dentro da proposição convexo aqui, né, que vai ser o nosso fecho convexo, diz que o fecho convexo é o conjunto de todos os pontos que podem ser formados por combinações convexas dos elementos originais. Então é, é como se tivéssemos vários pontos no espaço, cada um representando um modelo, e traçássemos uma região que contém todas as médias possíveis entre eles. Portanto, se quando a gente mede os pesos alfa i, que é o que a gente disse lá, o alfa i, vamos estar explorando todo o espaço possível de combinações viáveis entre esses modelos. Isso garante diversidade e também pede que o ensemble se limite a um único caminho de decisão, certo? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, ter uma intuição visual melhor sobre o fecho convexo, eu trouxe um exemplo aqui. Então, imagine que cada modelo HI entre aspas, uma voz, né? Com uma opinião. Então, o ensemble, ele vai ser basicamente um coral formado por todas elas.
certo? E o fecho convexo vai ser o conjunto de todas essas harmonias possíveis que esse coral pode produzir. Então a otimização vai escolher a harmonia, que é a combinação de vozes que soa melhor, ou seja, que vai minimizar o erro. Então, basicamente, o fecho convexo vai se resumir nessa ideia parecida, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre aquela fórmula, a gente demonstrar ela da equação principal do ensemble, que lembrando, a equação do ensemble é essa, escrevendo aqui para vocês, alfa i hi de x. Então, lembrando que a equação principal do ensemble vai ser basicamente essa, que em palavras, resumidamente, né, a predição final do ensemble vai ser a soma ponderada das saídas dos modelos base, certo? Para a gente entender um pouquinho melhor disso, eu vou escrever um exemplo para vocês, para a gente tentar ilustrar com um cálculo concreto utilizando essa predição final do ensemble. Então, vamos supor que a gente vai ter três modelos e que após a otimização a gente vai obter os seguintes pesos. Vou chamar de alfa 1, vamos dar de 0,5, alfa 2, o segundo modelo, vale 0,3 e alfa 3 é ser igual a 0,2. O que a gente pode perceber aqui? O alfa 1 ele vai ter o número maior, então vamos considerar que o modelo 1, vai ser forte. O segundo maior, que é o alfa 2, nosso modelo 2 vai ser considerado médio. E por último aqui, o alfa 3, que vai ser o nosso modelo 3, vai ser considerado fraco, certo? Lembra daquela parte da soma dos pesos tem que ser igual a 1, onde alfa i tem que ser maior ou igual a zero? Bom, se a gente for pegar esses três valores e a gente somar, deixa eu pegar outra cor. Então, se a gente somar esses valores, 0,5 mais 0,3 mais 0,2, a gente vai ter exatamente 1. Então a gente vai ter uma combinação convexa válida. Então, se a soma dos pesos for igual a 1, a gente vai ter uma combinação convexa válida. Agora vamos supor que para um dado ponto x, a gente vai ter as seguintes saídas. A gente vai ter h1 de x vai ser igual a 0,9, h2 de x vai ser igual a 0,1 e h3 de x vai ser 0,7. A gente pode calcular a predição final. Então, fazendo a cálculo baseado naquela fórmula, a gente vai ter basicamente a seguinte conta. A gente vai ter 0,5 vezes 0,9 mais 0,3 vezes 0,1 mais 0,2 vezes 0,7. Fazendo essas contas, vou calcular aqui embaixo, 0,5 vezes 0,9 vai ser 0,45. 0,3 vezes 0,1 a gente vai ter 0,03. 0,2 vezes 0,7 a gente vai ter 0,14. E somando isso tudo, a gente vai ter como nossa predição final igual a 0,62. Portanto, o resultado final da predição final, o resultado da predição final de dezembro vai ser a 0,62. Então, o que a gente pode interpretar aqui, então, é que o modelo contribuiu com a maior parte, né, que é 0,45. O modelo 2 teve pouca influência, que é 0,03. E o modelo 3 ajudou de forma moderada, né, 0,14. E mesmo assim, todos participaram da decisão.
Então, esse SEBO funciona como uma votação ponderada. Os modelos mais confiáveis têm mais peso, mas as opiniões minoritárias também contam. Então, tratando do problema integral e o bloqueio bilinear, agora vai surgir a questão central. Como encontrar os melhores pesos alfa-I? Então, para a gente ter como esse objetivo, a gente vai ter o objetivo de minimizar a perda total, L, do ensemble. Então, representando matematicamente, ficaria dessa forma aqui. O problema é que o termo alfa-I vezes HI de XJ é bilinear, que é o produto de duas variáveis que estamos otimizando, os pesos e as saídas. Isso transforma a otimização em um problema, então não convexo. Então vai se tornar um problema não convexo. Convexo, errado. Não convexo. Então vai ser um tipo de problema que pode ter muitos mínimos locais e é muito mais fácil e é muito mais difícil de resolver, na verdade. Essa é a motivação para a técnica de geração de colunas, que vai quebrar o problema em partes menores e resolve cada uma de forma convexa. Bom, o próximo tópico que é tratado aqui no artigo, que basicamente a matemática central desse artigo, vai ser a questão do problema mestre e o LP Bush, né? Que é aquele master problem que a gente falou. Então, o problema mestre, ele vai ser formulado como um programa linear, né? Que vai ser inspirado no LP Bush, que é um algoritmo derivado do famoso Ada Bush, mas é baseado em otimização convexa. Então, em vez de minimizar diretamente a perda, o LP Bush ele vai buscar maximizar a margem de classificação representada por ρ. Então, matematicamente, o problema primal seria basicamente, deixa eu pegar aqui para anotar. Então, como eu falei, é maximizar a margem de classificação, que seria maximizar com esses termos aqui que eu vou explicar agora, o que significa cada um, né? O ρ aqui, menos lambda, somatório de J pertencente ao conjunto J. E, então a gente vai buscar maximizar a margem de classificação, que vai estar também sujeito às restrições. Basicamente, o que está aqui embaixo, yi é somatório de n igual a 1, alfa i, quer dizer, alfa i hi de xj, essa parte aqui, maior ou igual a ρ, para todo j pertencente ao conjunto j. Então, o que vai significar cada termo aqui? O YJ, cadê? Ah, não, aqui é YJ, na verdade, escrevi errado. Então, o YJ, deixa eu marcar aqui, o YJ aqui, essa cor tá meio ruim, deixa eu pegar, acho que isso aqui tá bom. Então, o YJ vai ser o nosso rótulo verdadeiro, ele vai marcar mais um ou menos um. O ρ aqui vai ser considerada a nossa margem mínima, certo? Este termo aqui vai ser a nossa variável de folga, que é o que vai permitir os erros de classificação. E o lambda, representado aqui, ele vai controlar a penalização desses erros, certo? Então, o que a gente pode perceber aqui? É que o modelo ele tenta encontrar pesos alfa que maximize a margem de separação entre essas classes, permitindo alguns erros, né? Como pode ver por aqui, que é a nossa variável de folga, né? Mas a gente vai penalizar com o termo lambda somatória, escrevi errado, com a variável de folga, beleza? Então, como que a gente pode ilustrar, como a gente pode entender que funciona melhor essa restrição de margem? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Então, imagine o seguinte cenário. Vamos supor
É, então vamos supor que então a gente vai ilustrar a restrição da margem, certo? Então vamos pegar a expressão aqui, yj, escrevendo aqui para ver melhor, variável de folga maior ou igual a ρ. Então, a partir da restrição da margem, vamos supor que a gente vai ter uma margem, que seria o nosso ρ aqui, igual a 1.0, beleza? Então a gente vai analisar dois casos. O primeiro caso, deixa eu trocar a cor aqui para ver melhor. Então vamos supor que no primeiro, a gente vai analisar no primeiro caso, que seria o caso de erro, que é quando tem a classificação incorreta. Beleza? Deixa eu trocar a cor aqui. Então a gente vai ter um rótulo. Então temos um rótulo yj igual a mais 1. É, positivo aqui, né? Porém, a predição do ensemble vai ser, a predição, como a gente viu lá antes, a predição do ensemble vai ser, nesse caso, menos 0,3, certo? E a margem atual, que seria, escrever aqui a margem atual, vai ser yj, f de xj, que vai ser igual a 1. Estou calculando a margem atual, vai ser 1 vezes menos 0,3, que é a nossa predição do ensemble, que vai valer então menos 0,3. Então, e a restrição, além disso, a restrição exige menos 0,3 mais a variável de folga, certo? Variável de folga. Vou escrever um pouquinho melhor. A variável de folga, ela vai ter que ser maior ou igual a 1.0, beleza? Portanto, escrever assim. Então, portanto, a variável de folga, variável de folga, deve ser, então calculando aqui, ó, jogando esse menos 0,3 para o outro lado, vai ficar mais 0,3, então vai ficar 1,0 mais 0,3 vai ser 1,3. Então, a variável de folga deve ser maior ou igual a 3. E o que a gente tem como conclusão final? Deixa eu pegar outra cor aqui. Conclusão. Vou botar aqui mais embaixo. Opa. Então, o que a gente vai ter de conclusão é que isso ele vai gerar um alto custo de erro, que é a penalização lambda vezes 1,3, né? Que o problema mestre tentará minimizar os tantos pesos alfa. Então, isso gera um alto custo de erro, que o problema, mestre tentará minimizar ajustando os pesos alfa, beleza? Agora a gente tem que analisar o segundo caso, que é quando o caso de acerto, que é o caso de acerto confiante, que é quando tem uma margem satisfatória. Então, anotando aqui, segundo caso de margem, na verdade, caso de acerto, né? Caso de acerto confiante,
que é a margem satisfatória. Satisfatória. Então a gente vai ter inicialmente, deixa eu fechar aqui. Então a gente vai ter inicialmente que o y, lembrando que é o nosso y, se não me engano, é rótulo verdadeiro. Exatamente, é o rótulo verdadeiro. Que vai valer aqui mais um também. E que a predição do ensemble, é, essa expressão aqui, f chapéu de xj, vai ser 1,2. Então a margem atual é 1,2. Então, então a restrição vai exigir que 1,2 mais aquela variável de folga deve ser maior ou igual a 1. Estou escrevendo isso? Então a restrição exige que é, é 1,2 mais a variável de folga deve ser maior ou igual a 1. Então, assim mesmo. É, então nesse caso, a gente pode ter que a variável de folga pode valer zero também. Então, neste caso, podemos ter a variável de folga valendo zero. Que se a gente for botar igual a zero aqui, se isso aqui valer a zero, essa, essa inequação, né? Então vai começar a valer o seguinte. Então ficaria, se a variável de folga valeria zero, então ficaria 1,2 maior ou igual a 1,0, que é verdadeiro. Então nesse caso a gente pode ter a variável de folga valendo zero. O que a gente conclui com isso? Então, vou colocar aqui, conclusão. O que a gente vai ter de conclusão? Então, nenhum custo de erro é adicionado. Então, basicamente, esse é um exemplo para a gente entender como funciona a restrição de margem, que eu mostrei aqui em cima, essa parte aqui, beleza? Agora, trazendo para o tópico do princípio da dualidade e o preço sombra, na otimização, todo o problema primal, né, como o caso que a gente viu anteriormente, agorinha, que é o problema mestre, que a gente acabou de ver, né, vai ter uma versão dual, que é o que vai fornecer informações profundas sobre o sistema. E o dual do problema mestre, eles vai nos fornecer o vetor de variáveis UJ, que são os chamados de custos duais ou preço sombra. A solução do dual vai ser o nosso preço sombra. Então, ela nos diz quanto valeria a pena relaxar uma restrição, né? Então, essa informação, o custo marginal de cada ponto de dado é que o machine learning tradicional ignora, mas é o que a geração de colunas utiliza com maestria. E a gente precisa entender, né? Para quem não sabe, quer dizer, da dualidade. O que seria a dualidade? Vou escrever aqui, dualidade. O que seria então a dualidade dentro do contexto de otimização? Bom, em toda programação linear, né? Todo problema primal ele tem que ter um problema dual associado. E esse dual ele pode ser pensado como o mesmo problema visto, o mesmo problema só que visto de outro ângulo. Então o primal ele vai perguntar o seguinte: quais são os melhores valores para as minhas variáveis, que são alguns pesos e margens, etc. E o dual vai perguntar qual é o valor de cada restrição. Então, e quanto custaria para relaxar ou apertar cada uma delas. Então, essa questão aqui, primal, dual, elas vão andar juntas, né? Então, essa troca de perspectiva vai ser o coração da dualidade, certo? E na otimização, todo problema primal tem uma versão dual, então que vai fornecer informações profundas sobre o sistema.
E o problema dual, o dual do problema vai, o dual do problema mestre, quer dizer, ele vai fornecer um vetor de variáveis, que é o J, como eu falei, né? Que vão ser as chamadas custos duais e preço sombra. É, e como eu falei, o J, lembrando, ele vai indicar o quanto vale a pena relaxar cada restrição. Então, na prática, a gente vai mostrar quais pontos de dados estão mais difíceis de classificar, certo? Então, para deixar bem claro o significado do vetor dual, vai ser nosso vetor U, né? Que é representado dessa forma aqui. O 2 vai até o J, quer dizer, o N na verdade. E aqui que vai conter uma informação riquíssima. Então, ela vai nos mostrar onde o modelo atual ainda está fraco, vai indicar quais pontos de dados o próximo modelo deve focar e também vai servir como ponte entre o problema mestre e o subproblema. Lá no algoritmo de geração de colunas, esse vetor ele vai ser transmitido do problema mestre para o subproblema SP, que vai nos guiar o próximo passo da aprendizagem. Então, por exemplo, então vamos dar um exemplo de quando e se o J, se nosso vetor dual o J valer zero. O que isso vai simbolizar? Que o ponto vai estar bem classificado e que não está limitando a solução ótima. Estou escrevendo aqui se o J for igual a zero, então o ponto é, está bem, está bem classificado e não está limitando a nossa solução ótima, certo? Então vai ter outro caso também, que é se o J for valer maior do que zero. O que isso vai simbolizar? O nosso ponto vai indicar que está ativo, então ele vai ser um vetor suporte, é, vai ser um vetor suporte ou vai estar mal classificado. Então ele vai estar limitando a margem ρ. Então escrevendo o ponto está ativo. Aí ele pode ser um vetor suporte, é um vetor de suporte, ou está ou é apenas mal classificado. Mal classificado. E ele também vai estar limitando a margem ρ, que a gente falou, né? Ele está limitando a margem ρ, beleza? Então suponha que a gente vai ter três amostras aqui, certo? A gente vai indicar em cada amostra o seu rótulo, né? Que é o y, o valor aqui da função, né? A situação e o vetor dual, o j. Então o que a gente pode pegar dessa tabela é o vetor dual. Então o vetor dual, a gente pode pegar aqui dessa coluna, aqui nessa coluna. Então nosso vetor dual u vai ser 0,0, 0,4. Vou botar ponto para ficar melhor para escrever, para não confundir. 0,4, oh, 0,0, 0,4 e 0,3. Então, o que vai mostrar nesse vetor dual? O que a gente vai ter do ponto 2, né, na amostra 2? Vou colocar P2 aqui. Não vou colocar na ordem, né? Vou colocar P1. Então, o que a gente vai ter do ponto T1? Do P1, a gente pode ver que o vetor dual aqui, o valor dele vai ser zero, vai ser zero. E como que a gente viu agorinha lá na parte do vetor dual dos valores? Que se o J for valer zero, então o ponto vai estar bem classificado e não está limitando a solução ótima. Então, o P1, o que a gente pode ver? O ponto está perfeito. Então, o ponto vai estar perfeito. E não vai precisar ser revisado. Então, não precisa ser revisado. E o que a gente tem do ponto 2?
que é 0,4. Ele vai ser o mais problemático, né? Que ele vai ter o maior valor dentre os três. Então vai ser o erro real da classificação. Então o ponto 2 é um ponto, é, quer dizer, é o ponto mais é, problemático. Então ele vai ser o nosso é, erro real de classificação, certo? Erro real de classificação. E o que que a gente tem do ponto 3? Ele vai estar quase, como é maior do que zero, né? Então ele vai ser quase certo, porém ele vai ter uma margem fraca. Então, este ponto está quase certo. Está quase certo. E não precisa ser revisado. Beleza? O próximo modelo do Ensemble que será treinado. Então, o próximo modelo do Ensemble ele será treinado dando mais peso a essas amostras 2 e 3, que é o que vai corrigir essas regiões. Então, a variável dual-chave J vai ser o nosso mapa de calor do erro. Sendo alta para pontos difíceis, que são os vetores de suporte mal classificados, e zero para pontos fáceis. O vetor U é a informação crucial que o problema master, né, vai passar para o subproblema. Agora a gente chegou numa parte mais interessante do artigo, que é o subproblema, que é o também chamado de pricing problem. Então, lembra do vetor dual UJ que a gente obteve na parte anterior? Então, ele vai ser o nosso guia que vai nos mostrar onde o modelo ainda está errando. Então, é como se fosse um mapa de calor que vai indicar onde o algoritmo precisa melhorar. Então, para entender o que, que o subproblema faz, o objetivo do subproblema é simples de entender. Vai basicamente encontrar o próximo modelo base mais valioso para adicionar o sample. E como é que ele vai fazer isso? Então, a gente procura o modelo H estrela ou H ótimo, né? Que vai maximizar o ganho. Ou seja, aquele que vai mais ajudar a aumentar, é o que vai mais ajudar a aumentar a margem total do sample. E a fórmula central para esse H estrela ou H ótimo seria basicamente essa. Aqui seria o nosso H ótimo. Seria basicamente esta fórmula aqui, tá? Escrevendo aqui, para vocês terem uma ideia. JPTCJ, o de J, o JHXJ. Então, essa expressão ela pode parecer abstrata, né? Mas ela vai ser, mas ela é fácil de interpretar. Então, esse HXJ aqui, como vocês podem ver, vai ser a predição do modelo base para o ponto J, tá? O YJ, ele vai ser o nosso rótulo verdadeiro, que ele pode ser mais um ou menos um, certo? E o UJ vai ser o peso de importância que o problema mestre nos deu para esse ponto, né? E o somatório ele vai ponderar para cada ponto pelo seu custo dual. Então, quanto mais caro for errar aquele ponto, mais o modelo vai se esforçar para acertá-lo, beleza? Então, baseado nisso, eu vou criar um exemplo aqui, onde a gente vai ter. Então, a gente vai imaginar que a gente tem três amostras, e o problema mestre vai nos dar os seguintes custos do A ao J. Então, vou considerar três amostras, vou colocar um, 2 e 3. O, o YJ vai ser o nosso rótulo. Eu vou considerar aqui mais um, mais um. O H de X para cada um. Eu vou trazer como exemplo 0,9, 0,2 e 0,4 para o terceiro. E o U de J de cada amostra vai ser aqui 0,1, aqui 0,4 e aqui 0,3. E o produto
que seria UJ, YJ, HXJ, seria pegar esses três valores aqui, certo? E multiplicar entre eles. Então aqui ficaria 1 vezes 0,9 vezes 0,1 vai ficar 0,09. Aqui vai ser menos 1 vezes 0,2 vezes 0,4 vai ser menos 0,08. Aqui 1 vezes 0,4 vezes 0,3 vai ser 0,12. Beleza? Agora, se a gente for somar esses produtos aqui que a gente tem, a gente vai obter a seguinte resposta. Então, vamos fazer o somatório aqui de UJ, XJ, HXJ. Então, a gente vai somar esses valores aqui. Então, nessa coluna, então, 0,09 menos 0,08 mais 0,12. Aqui vai ser 0,09 menos 0,08. A gente vai ter 0,01 mais 0,12. Portanto, a resposta é 0,13. Então, esse aqui vai ser o custo reduzido do modelo atual. Então, se outro modelo produzisse um custo maior, por exemplo, 0,31, né? Então, ele seria mais lucrativo para o Ensemble e seria escolhido como novo modelo do H Estrela, beleza? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, então o subproblema vai como uma competição entre vários modelos candidatos, né? Então, cada modelo tenta maximizar o seu impacto nos pontos mais importantes, aqueles que o vetor 1 destacou como críticos, né? Então, o vencedor é o modelo que mais melhora a margem global. Então, ele é adicionado como nova coluna no problema mestre, por isso que o nome é Column Generation. Agora vai vir um conceito fundamental que o artigo apresenta, que é o chamado escassez dual. Então lembra que nem todos os pontos de dados têm o j maior do que zero, então a maioria vai ter o de j igual a zero. Então o que significa que eles já estão bem classificados. Então por que a gente tem que continuar treinando sobre eles? Então é aqui que vai nascer a ideia do conjunto ativo de dados, ou simplesmente chamado de R. Então, a definição formal de R seria basicamente esta definição aqui. Escrevendo aqui para vocês, essa seria a definição formal do conjunto de dados ativos. Então, o que isso vai querer dizer? A gente vai querer. Então, a gente vai dizer que vamos treinar o novo modelo apenas sobre esses pontos com o j maior do que zero. Ou seja, então apenas sobre as amostras que ainda vão estar contribuindo com o erro, né? Que é a chamada de redução dinâmica de dados, que o algoritmo reduz o dataset automaticamente a cada iteração. Então, quando o algoritmo reduz o dataset automaticamente a cada iteração, a gente vai ter a chamada redução dinâmica dos dados, ou como é escrito no artigo, é Dynamic Data Reduction. Então, como apenas os pontos com o J, né, são maior do que zero realmente importam, então a gente define o conjuntivo dessa forma aqui, que a gente escreveu. Então significa que mesmo com milhões de amostras, só uma pequena fração ativa precisa ser usada em cada nova iteração. Então, por exemplo, a gente pode ter de 1 milhão de amostras. Vamos supor que a gente vai ter de 1 milhão de amostras, 1 milhão de amostras. A partir dela, se apenas 5 mil dessas amostras é, tiverem o J maior do que zero. Então, se dessas 1 milhão de amostras, se apenas 5 mil tiverem o J maior do que zero, então o novo modelo é treinado apenas para essas 5 mil amostras. Isso vai economizar mais de 99% do custo computacional.
Então, o subproblema então, é equivalente a treinar um modelo para maximizar o desempenho, né, sobre o conjunto ativo. Então, esse novo modelo é especialista em corrigir erros e por isso que nunca se replica o comportamento dos anteriores. Isso garante diversidade e também uma melhora contínua. Então, agora a gente vai saber quais dados realmente importam e podemos ver como o subproblema é resolvido na prática. Então, a fórmula geral do subproblema é basicamente essa aqui que aparece aqui na tela, né? Então, isso aqui, essa parte aqui da fórmula geral, né? É, esse termo todo aqui vai representar a função de perda. Então, por exemplo, o erro quadrático, a range loss ou até outra métrica. Então, o detalhe importante é que o somatório agora é feito somente sobre o conjunto ativo R. Então, isso força o novo modelo a se especializar nos erros residuais e garante que ele não repita o comportamento dos modelos anteriores. Então, vamos fazer um exemplo com o cálculo de perda, né? Trazer um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente vai estar usando uma função de perda simples, que é o que o tempo que eu mostrei, como o erro quadrático. Então, seria o nosso erro quadrático aqui, né? Vai ser y menos h de x, tudo isso ao quadrado, beleza? E nessa parte, vou trocar a cor aqui, e a gente vai ter três pontos no conjunto ativo R. Então, o primeiro ponto x vamos ter os pontos um, 2 e 3. Do ponto y a gente vai ter mais um, menos um, que seria nosso rótulo, né? O que eu quis falar? Y vai ser o nosso rótulo, certo? E h de x, vamos considerar que é 0,3, menos 0,4 e 0,9, beleza? Então, para a gente calcular o erro total, a gente vai fazer o somatório dessas três partes aqui, né? Então, seria L igual a 1 menos 0,3, isso aqui é ao quadrado, mais menos 1, aqui vai ter menos 0,4, vou escrever errado, mais 1 menos 0,9, tudo isso aqui ao quadrado também. Então, a gente vai ter que 1 menos 0,3 vai ser 0,7, mais a gente vai ter menos 1 mais 0,4 ao quadrado aqui. 1 menos 0,9 vai ser 0,1, certo? Ao quadrado. Deixa eu abaixar aqui, para ver melhor. Aí aqui embaixo, 0,7 ao quadrado é 0,49. A gente vai ter menos 1 mais 0,4. A gente vai ter, então, quer dizer, menos 0,6 ao quadrado. Mais 0,1 ao quadrado vai ser 0,01. Então, deixa eu pausar aqui. 0,49 mais menos 0,6 ao quadrado vai ser 0,36 mais 0,01. Portanto, nosso erro total vai ser 0,49 mais 0,36 mais 0,01 vai ser 0,86. Beleza? Agora, e se a gente for melhorar esse nosso modelo para as previsões com hx, que vai ser igual a, por exemplo, 0,8, menos 0,9 e aqui 1, né? Então, fazendo a somatória de novo aqui do L, né? Então, seria 1 menos 0,8 ao quadrado mais 1 menos 1, na verdade, né? Menos 1 menos, é, menos 0,9 ao quadrado. Deixa eu ver aqui melhor. É 1 menos 1 ao quadrado. Calculando essa parte aqui, aqui o 1 menos 0,8 vai ser
0,2 e 0,2 ao quadrado vai ser 0,04. Aqui no caso vai ser menos 1 mais 0,9, né? Aqui vai ser mais. Então, menos 1 é mais 0,9. A gente vai ter menos 0,1 e menos 0,1 ao quadrado vai ser 0,01. E aqui vai valer zero, então não vai valer nada. Menos um zero, beleza? E 0,04 mais 0,01, então a gente vai ter o L valendo 0,05. Então a gente vê que o erro total vai cair de 0,86 para 0,05. Então o novo modelo foi muito mais eficiente, porque treinou apenas nos pontos mais difíceis, beleza? Então observando isso, a gente pode ter um ciclo iterativo que vai ser o seguinte: o primeiro, o problema mestre. Escrevi aqui o problema mestre. Calcula o J, né? Usa o J, que vai ser o nosso mapa de importância. Mapa de importância. O segundo passo desse ciclo vai ser que o subproblema, subproblema, vai usar esse mapa, usa esse mapa, é, para treinar o novo modelo, né? Para treinar o novo modelo dentro do problema mestre. No problema mestre. E o terceiro passo é que esse novo modelo H estrela, novo modelo pode ser H estrela ou até o H ótimo, né? Ele vai ser adicionado como uma coluna no problema mestre. No problema mestre. E o quarto ponto e o último, o processo vai se repetir até que o novo modelo traga o ganho significativo. Então, o processo se repete até que nenhum novo modelo traga um ganho significativo, né? Significativo, quer dizer. Significativo. Então, basicamente, isso aqui vai ser o nosso ciclo, observando os problemas que a gente teve, né? E a relação entre esses dois, né? Um outro contexto que também é trago aqui no artigo, mas fala bem rapidamente, é sobre o Error-Based Bootstrapping. Então, vai ser um método de inicialização, né, que vai treinar os primeiros base learners em amostras com maior taxa de erro. Isso dá um algoritmo, um ponto de partida inteligente, criando colunas iniciais já focadas nos erros mais difíceis. E isso acelera muito a convergência. Então, nos primeiros base learners, o treinamento é feito em amostras que têm alta taxa de erro, né? Que são as chamadas misclassificações. E isso garante que o master problem comece com um conjunto inicial de colunas que já são diversas e focadas nos erros, né? E isso acelera significativamente a convergência para a solução ótima. Bom, agora chegou na parte final, que é a mais importante de todas, que vai ser o nosso algoritmo DDA, que vai significar Dynamic Data Reduction Ensemble Learning, beleza? E aqui é que tudo que a gente viu agora, né, vai ser aplicado aqui nesse algoritmo. Então, o problema mestre, o subproblema, a dualidade e o conjuntivo, eles vão se juntar em um ciclo inteligente e matematicamente garantido. Então, esse algoritmo DDA vai ser o ciclo iterativo de otimização que vamos ter três fases. A primeira vai ser a fase inicial, que é onde vai treinar o primeiro modelo base H usando todo o dataset. A gente vai ter a segunda fase, que vai ser a fase de geração,
que vai gerar novos modelos com base no vetor dual U e na geração de colunas. E a terceira fase, que é a chamada fase de refinamento. Fase de refinamento. Onde vai ajustar o ensemble apenas sobre o conjunto de dados ativos, né? Economizando esforço e melhorando a precisão. Então, a partir daqui embaixo, a gente vai ser apresentado o algoritmo aqui, certo? E vou explicar aqui, basicamente, passo a passo de como é que funciona esse algoritmo, né? A partir da primeira linha até a 18ª linha, né? Então, na primeira linha aqui, vai ser o nome da nossa função DDA, né? Que é aqui que a gente vai definir a nossa função, né? Vai receber todos os dados de treinamento e vai devolver uma função final, né? Aqui, ó, a saída vai ser a nossa saída, nossa função final, quer dizer, que vai ser o nosso modelo ensemble otimizado, beleza? Aqui na segunda linha vai ser o nosso treinamento inicial, né? Que é onde o algoritmo começa criando o primeiro modelo, né? Primeiro modelo base H. E é essa etapa que vai usar o dataset completo T, né? Como você pode ver, o dataset é completo T. Então é como se fosse o modelo semente, né? O primeiro classificador do Ensemble. E geralmente esse primeiro modelo é treinado com um método simples, né? Uma regressão logística, uma árvore de decisão, ou até mesmo um SVM básico, né? Então ele vai servir para a gente fornecer a primeira noção de erro e de imagem, né? E também lembrando que vai ser a nossa primeira fase aqui, a primeira fase que é a fase inicial, que é por aqui, certo? Aqui na terceira linha vai ser a inicialização das estruturas. Aqui, então aqui a gente vai criar dois conjuntos, o H e o R, onde H vai ser o conjunto de todos os modelos base que já foram adicionados e o conjunto R vai ser o conjunto de dados ativos que vai começar vazio, mas logo ele vai ser preenchido. E da partir da quarta linha até a 11ª linha é onde vai ter a nossa fase de geração, né? Que é a segunda fase. Então aqui vai ser a parte mais poderosa do algoritmo DDA. Então é aqui que o algoritmo vai começar a criar novos modelos de forma interativa, que vai utilizar os mecanismos de geração de colunas e a redução dinâmica de dados. Então vamos entender linha a linha aqui nessa parte. Então vai se repetir toda essa linha aqui, até essa certa condição que eu vou explicar agora, mas vamos por passos, né? Então aqui nessa quinta linha aqui, na primeira parte da repetição, aqui vamos guardar o conjunto ativo anterior, né? E isso vai servir para comparar mais tarde. Vai servir para comparar mais tarde, né? E ver se o conjunto ativo mudou muito, né? E se ele não mudar mais, é sinal que a gente vai estar chegando perto da convergência. Aqui na segunda linha é o que eu falei antes lá, que é onde vai entrar o Error Based Bootstrapping, que é o que eu falei agora, né? Onde o algoritmo vai pegar o modelo atual H e o dataset total T e faz uma amostragem inteligente, seleciona principalmente os pontos que o modelo atual ainda está errando. Aqui, se não me engano, é, aqui no artigo vai ser mostrado que o algoritmo Error Based Bootstrapping, nome difícil, mas é aqui que vai estar toda a explicação aqui do algoritmo dessa parte, certo? Que é o que vai ser aplicado aqui no algoritmo, como vocês podem ver, tá aqui, mesmo nome, beleza? Então, por exemplo, se a gente for pegar o modelo que acerta 80% dos dados e erra 20%, então o Bootstrap vai escolher preferencialmente amostras desses 20%. Então, o próximo modelo vai treinar justamente onde o ensemble está fraco, certo? Aqui nessa terceira linha, né, da repetição, é, com o subconjunto S, o algoritmo vai resolver o subproblema de treinamento, que é o que vai encontrar o novo modelo base, que é aquele H estrela, que vai maximizar a função objetiva.
que é essa fórmula aqui que vai estar no artigo. Deixa eu achar. Exatamente esse. A gente vai maximizar a função objetivo desse novo modelo, que é representado por essa expressão aqui. Beleza? Voltando aqui para o algoritmo. Então, em outras palavras, ele vai criar um novo classificador especializado em corrigir os erros que os modelos anteriores não conseguiram resolver. Beleza? Aqui nessa próxima linha, agora a gente vai adicionar esse novo modelo H ao conjunto Hzão, né? Que vai guardar todos os modelos do Ensemble, né? Então, assim, a função final f de x, ela vai passar a ser uma soma ponderada, né, de todos os modelos acumulados até aqui. E aqui nessa linha vai ser resolvido o problema mestre novamente, né? Agora a gente vai considerar, só que agora a gente vai considerar todos os modelos atuais em H, né? Então essa etapa vai recalcular os pesos ótimos, né, alfa i, e vai atualizar o vetor dual o j, que vai medir o custo de cada ponto do dado. E é exatamente o ciclo primal dual que estudamos antes. O mestre otimiza os pesos e o subproblema treina novos modelos. Aqui embaixo também vai ser mostrado esse mesmo algoritmo, né, que vai aplicar, que vai ser resolvido por problema mestre, né, que está basicamente aqui, né, como a gente explicou lá antes. Beleza? E aqui nessa última linha aqui, essa repetição, essa linha vai atualizar o conjunto de dados ativos R. Então, com base nos valores de UJ, o algoritmo vai selecionar apenas os pontos com custo positivo, né? Ou seja, aqueles que ainda estão sendo mal classificados ou na borda da margem, beleza? E aqui nessa condição de parada, então esse critério de parada vai verificar se o conjunto ativo R mudou muito em relação à interação anterior. Então, se o conjunto R continuar praticamente igual, ou seja, se os números de pontos ativos não mudar mais, é sinal de que o ensemble ele garantiu a sua estabilidade. Então, essa variável aqui, sigma, vai definir o limiar de tolerância, que é, por exemplo, 0,05. A gente pode definir o nosso limiar de tolerância 0,05, né? Por exemplo. E beleza, essa parte aqui da linha 4 até a linha 11 vai ser a parte da segunda fase, que é a fase de geração, e a partir dessa linha 12 até essa parte aqui vai ser a terceira fase, que é a fase de refinamento, beleza? Então aqui ele vai ter outra parte de repetição, né? Então aqui a gente vai treinar apenas com os dados ativos R, economizando um imenso esforço, né, computacional. A diferença é que essa fase o objetivo não é gerar esses novos modelos genéricos, mas ajustar os modelos existentes para refinar o ensemble com mais precisão, né? Então imagine que no início a gente tinha 10 mil pontos, né? Vamos imaginar que a gente tinha 10 mil pontos. Aí depois dessa fase de geração, o conjunto ativo R vai cair para 500 pontos, por exemplo. Então agora o refinamento, que é nessa etapa aqui, é, vai focar aí no refinamento, vai focar só nesses 500 e vai tornar o treinamento cerca de 20 vezes mais rápido. Mas mantendo essa mesma qualidade de ajuste, beleza? E aqui essa parte de critério de parada é quando o algoritmo vai repetir o ciclo até que o critério de parada seja atingido. Esse critério pode ser o aumento da margem ρ, que vai ficar abaixo de um certo limite, né? Ou até mesmo o número de iterações máximo a ser alcançado. E por fim, na linha final aqui, o algoritmo vai retornar o sinal da função f chapéu de x, né? Então, se o valor for positivo, o ponto é classificado como mais um, e que se for negativo, será menos um. Essa aqui vai ser basicamente a nossa predição final de ensemble, que vai ser uma combinação ótima, convexa e matematicamente garantida, né? Então, resumindo, o algoritmo DDA vai ser basicamente tudo que vai falar desse artigo, né? Então ele vai combinar a matemática da otimização linear com a inteligência da aprendizagem interativa. Então o problema mestre vai calcular o vetor dual, o subproblema vai gerar novos modelos para corrigir os erros. O conjunto ativo reduz o dataset dinamicamente
e o Bootstrap inicial vai acelerar a convergência. E tudo isso com a garantia matemática de que a convexidade e eficiência, né? Tudo isso com garantia matemática de convexidade e eficiência, né? E no final temos um ensemble enxuto focado e no final a gente vai ter um ensemble enxuto focado e com um desempenho ótimo. Então, resumidamente, o algoritmo DDA vai ser a síntese de todo o artigo. Então, ele vai combinar a matemática da otimização linear com a inteligência da aprendizagem iterativa. Então, o problema mestre vai calcular o vetor dual, o subproblema vai gerar novos modelos para corrigir os erros, o conjuntivo reduz o dataset dinamicamente e o bootstrap inicial ele vai acelerar a convergência. Tudo isso com a garantia matemática de convexidade e eficiência. E no final vamos ter um ensemble enxuto, focado e com um desempenho ótimo. Então, agora que entendemos o funcionamento interno do algoritmo DDA, é hora de a gente olhar para o que realmente importa, os resultados teóricos e práticos. O DDA não é apenas um algoritmo eficiente, mas ele é um avanço matemático que vai unir o rigor da otimização com a inteligência adaptativa do machine learning moderno. O que seria essa superioridade teórica? Então, quando a gente fala que o DDA tem superioridade teórica, queremos dizer que ele não vai depender de ajustes empíricos, né? E de ajustes empíricos ou heurísticos, né? E muitos algoritmos de ensemble, como o Random Forest ou o Bush tradicional, eles se baseiam em experimentação e parâmetros definidos empiricamente. Por exemplo, o número de árvores, a taxa de aprendizado ou peso de regularização. Já o DDA é diferente, cada passo que ele executa é derivado de uma formulação matemática convexa e o processo de aprendizado é garantido por teoria de otimização linear. Então, outra coisa importante desse artigo que vai ser a margem de classificação, que é representado por esse termo ρ aqui, né? Então, a margem vai ser um espaço de segurança entre as classes no modelo. Quanto maior ela é, mais confiante e estável é o classificador. E basicamente a fórmula do, da margem, né? Da margem de classificação seria essa daqui. F de J, escrevi errado aqui, maior ou igual ou menos e o erro aqui. Então, essa desigualdade vai dizer que entre o produto entre o rótulo real, YJ, e a previsão, que é essa aqui, deve ser pelo menos igual à margem, descontando algum erro, que é representado por esse termo aqui. Então, o DDA vai maximizar é, essa margem aqui diretamente, vai maximizar ela diretamente. Então, ele vai buscar o maior espaço possível entre essas classes vai garantir que o modelo seja robusto mesmo para esses novos dados. Então, outro ponto essencial é a diversidade reforçada. Então, cada modelo base que o DDA adiciona é treinado sobre o conjuntivo R e é obrigado a corrigir apenas os erros residuais. Isso evita o problema comum do ensemble redundante, onde vários modelos aprendem as mesmas coisas. Então, aqui, cada novo modelo é especialista diferente, atacando as regiões onde o ensemble anterior ainda falhava. O resultado é um conjunto de classificadores verdadeiramente complementares que trabalham em harmonia e formam um ensemble muito mais equilibrado. E o mais importante, o DDA ele faz tudo isso com menos custo computacional. Então ele treina apenas sobre os pontos críticos, reduzindo drasticamente o número de reduzindo drasticamente o número de amostras ativas a cada iteração. E essa eficiência, combinada com a teoria convexa, faz com que a DDA seja estável e previsível. Então ele não oscila e não depende da sorte da inicialização, na inicialização e sempre converge para o mesmo resultado ótimo. Então, no ponto final aqui dessa análise, eu trouxe aqui como conclusão alguns pontos que foram tratados aqui no artigo. Primeiro, a síntese da matemática e da aprendizagem. Então, o artigo vai mostrar que a matemática não é um obstáculo à inteligência artificial, ela é a fundação que garante eficiência e confiança. Então, ao usar o método de geração de colunas,
O DDA ele transforma o problema gigantesco da otimização não convexa em um ciclo controlado de programação linear e treinamento focado. Isso quer dizer que ele resolve partes menores, convexas e garantidas, construindo gradualmente um modelo global com solidez teórica. Essa é a beleza da abordagem. Cada interação é pequena, mas matematicamente certa. E o conjunto final é simplesmente o melhor que pode existir dentro do espaço convexamente definido. O segundo ponto que trata é o papel do vetor dual U na inteligência do algoritmo. Então, o uso do vetor dual U é o outro triunfo do trabalho, que é desse artigo, que em vez de treinar cegamente com todo o dataset, o DDA ele lê o custo sombra de cada amostra e decide de forma inteligente onde vale a pena gastar esforço computacional. É como se o modelo desenvolvesse uma percepção, ele aprende a identificar quais elementos realmente importam. Isso é inteligência algorítmica pura, guiada por teoria matemática. O terceiro conceito, o terceiro ponto é o conceito de conjunto ativo R como motor de eficiência. Então, o conjunto ativo R vai ser uma das maiores inovações do artigo, porque ele vai criar uma forma de atenção seletiva dentro do processo de aprendizado. Então, o modelo vai ignorar automaticamente os dados já aprendidos e concentra toda a sua energia nos casos difíceis. Então, isso torna o DDA não apenas mais rápido, mas também mais humano. Em seu comportamento, ele foca do que não entende, aprende e segue em frente. O quarto ponto é ser o impacto prático e onde isso se aplica, né? Acabei escrevendo errado, mas e onde se aplica. É, então, em termos práticos, esse tipo de algoritmo vai ter aplicações enormes, como em classificação médica, porque ele pode reduzir o tempo de treinamento ao analisar apenas os casos diagnósticos ambíguos, né? Em detecção de fraudes, onde ele foca nos exemplos mais suspeitos com base na dificuldade de classificação, e em sistema de recomendação, ele se adapta aos usuários que mais destoam do padrão. Então, em todos esses cenários, o DDA oferece precisão com eficiência. O quinto ponto e o último seria sobre o futuro do machine learning. O DDA ele vai mostrar um caminho que vai além do empirismo. Então, ele vai indicar que o futuro da IA está na união entre teoria e prática, algoritmos que aprendem de forma inteligente, mas com garantia matemática de estabilidade e convergência. Esse é o tipo de avanço que nos leva de modelos funcionais para modelos otimais, explicáveis e controláveis. Portanto, nesse artigo, ele nos ensina que é possível construir modelos de aprendizado que sejam poderosos pela diversidade e pela margem ampliada, podem ser eficientes pela redução dinâmica e pelo uso inteligente de dados, e também podem ser matematicamente garantidos por sua formulação convexa. Então, muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.